no YouTube, para você que está nos assistindo, Rádio Clube 98 de Patos de Minas. Padre Antônio, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Matheus. Boa noite, querido rádio ouvinte. Tudo jóia? E você, meu irmão? Tudo ótimo, graças a Deus. Padre Antônio, programação recheada. As celebrações, elas serão realizadas na Catedral. Nós temos aí cerca de mais de 10 celebrações, né, ao longo da Semana Santa. A maioria delas é celebrada pelo bispo Dom Cláudio. Essa celebração tem esse motivo, até mesmo porque a Catedral de Santo Antônio é próxima à residência do bispo, né? E é a sede da diocese. E o bispo também ele tem que celebrar a Semana Santa, né? É mais ou menos nesse sentido? Isso, a programação da Semana Santa na Catedral, e até mesmo agora a Semana das Dores, que nós estamos celebrando, ela fica um pouco voltado mesmo para a figura do nosso bispo diocesano, porque ele é que preside toda a igreja particular de Patos de Minas, né? Uhum. Que compreende uma gama de mais de 40 paróquias em 20 e poucos municípios. E a Catedral de Santo Antônio é onde nós encontramos a sua cadeira, a sede episcopal. Uhum. Então, por se tratar de ser o lugar onde nós temos a cadeira do bispo, ali ele sempre está presidindo as celebrações. Você veja que a paróquia de Santo Antônio, ela tem uma particularidade com as demais paróquias, né? Porque a paróquia Santo Antônio, ela possui a igreja matriz de Santo Antônio, que é também a Catedral de Santo Antônio. Então nós temos uma ordem, inclusive cronológica de criação. Haja vista que quando da construção da Catedral de Santo Antônio, ela já foi pensada enquanto matriz de Santo Antônio para futuramente ser uma igreja catedral. Por isso que ela foi construída assim, com toda a sua imponência, com toda a sua beleza e com todo aquele traço. Então, se trata da Paróquia Santo Antônio, que tem a matriz de Santo Antônio, que consequentemente é a Catedral de Santo Antônio, por termos aqui a cadeira do nosso bispo diocesano, de onde ele preside toda a igreja de Patos de Minas. Então, a Catedral é um lugar de referência, é o centro, é o encontro de todo o presbitério de Patos, todos os fiéis da diocese de Patos, com relação ao seu pastor. É ali que você encontra o pastor. Claro que ele visita as demais paróquias e qualquer igreja que ele chegar, a igreja é dele. É sempre bom lembrarmos disso. Só que na catedral nós temos a cadeira do bispo, do qual ele solenemente preside toda a igreja particular. Muito bem, 7h17. Essa não uma entrevista, mas um bate-papo com o pároco da Catedral de Santo Antônio, Padre Antônio. Explicado, algumas pessoas me perguntaram por que se era tradição, qual era o motivo, e aí até essa questão logística é mais próxima até da casa do bispo, e o Padre Antônio explicou muito bem agora. A gente tem a programação da Semana Santa, o momento para recordar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem ali, e a Semana Santa, ela é, além de ser litúrgica, é bíblica também, né, Padre Antônio? Porque a gente, cada dia que é celebrado da Semana Santa, a gente tem aí uma reflexão bíblica a ser feita. Justamente, naquilo que nós temos de catolicismo, de fé católica, daquilo que foi gestado ao longo de mais de 2000 anos, tudo tem um embasamento nas Sagradas Escrituras, né? Nós temos os 3 grandes pilares da nossa fé católica, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Sagrada Escritura é a Bíblia propriamente dita, é a palavra de Deus revelada e escrita. A Sagrada Tradição é aquilo que vem sendo construído ao longo dos milênios. Assim, o fato de o padre, por exemplo, vamos supor, usar a estola, não é de hoje. Vem sendo construído, vem sendo aprimorado ao longo de séculos e séculos. Então, mais ou menos isso é tradição. E sem contar todas as tradições, não só a nível de vestimenta, mas também a nível de costumes, de modo de fazer, de realizar, de se operar as coisas, né? E o Sagrado Magistério, que é o ensinamento do Papa com os bispos do mundo todo. Então, esses são os 3 pilares. Então, tudo aquilo que nós refletimos de fé católica, nós refletimos a partir daquilo que temos na Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e ensinado pelo Sagrado Magistério da Igreja, que
que está personificado na pessoa do bispo de Roma, atualmente Papa Francisco, e dos bispos da igreja, aqui especificamente o bispo Dom Cláudio. Então, quando você fala assim que tem padre que se atreve a dizer assim, tem horas, né? Ou até mesmo leigo, né? Aqui eu estou falando em nome da igreja. Você não está falando, quem fala em nome da igreja é o bispo. Sempre o bispo. Então, assim, no máximo você está sendo um atrevido, né? Quando você se diz assim, eu estou falando em nome da igreja. Porque quem tem autoridade para falar, autorização e a missão apostólica para isso é sempre o bispo. Muito bem. E Padre Antônio, o sentido do Domingo de Ramos, e onde se dá início à programação da Semana Santa. Às 8 horas com a bênção dos ramos na Praça do Eduardo, junto ao Cruzeiro. Depois a procissão em direção à Catedral, e aí tem a celebração eucarística com a bênção dos ramos também, né? E aí é uma procissão penitencial, e aí é até um ponto para que quem está sintonizado conosco, e é algo curioso, quando se tem uma procissão dentro da celebração, aí não se tem a necessidade do ato penitencial, não é isso? Isso, porque ela já é uma caminhada penitencial, né? Exatamente. Já tem essa conotação. Então, a Semana Santa, nós não começamos ela de qualquer jeito, né? É sempre bom termos isso em mente. Você veja que há toda uma preparação da quarta-feira de cinzas até chegar nesse Domingo de Ramos. Aqui na Catedral de Santo Antônio esse ano, só interrompendo um pouquinho a respeito do domingo propriamente dito, nós voltamos ao antigo costume. É isso, que é cobrir as imagens com o pano roxo. Justamente, cobrir as imagens. É porque o pessoal fala assim, nossa, porque eu tenho essa dupla... dois pontos de vista, né? Você tem que modernizar, mas também você não pode perder aquilo que já é tradição na vida da igreja. A tradição que enriquece, ela não pode ser esquecida de forma alguma. Não pode ser esquecida. E isso é uma tradição antiga, que se tinha há muitos anos. E assim, quem é bem mais velhinho do que nós, assim, essa turma aí que eu brinco... Barba branca. Barba branca, as cãs no cabelo e tudo mais. Todos eles, assim... Aeroportos por aí. Isso, justamente. Viram que há um tempo atrás as imagens eram cobertas, né? Todas cobertas. Depois criou-se, assim, não falo nem um desleixo, porque na verdade ficou facultativo, né? Cobrir ou não, mas sobretudo a partir da 5ª semana da Quaresma, né? Que é a chamada Semana das Dores aqui para nós. Então tem um documento da igreja que diz que pode-se cobrir as imagens, fica facultativo a partir desse 5º domingo da Quaresma. Só que, bom, não é nada que te proíba, não é nada que te impeça de cobrir as imagens durante todo esse período quaresmal. Em conversa com o nosso bispo diocesano, o Dom Cláudio, ele achou por bem também que se fizesse isso, né? Aqui na Igreja Catedral também. Porque o período de Quaresma, ele é um período penitencial. E nós temos uma disciplina quaresmal a ser seguida. E né? reflexivo também, né? E reflexivo também. Então, uma das formas de nós fazermos penitência é com o olhar. Exatamente. Assim, o fato de, às vezes, te cobrir alguma coisa assim que você acha tão bonito, tão belo, aquilo vai te deixar uma saudade, vai te deixar com vontade, assim, de ver, e assim, você vai ficar curioso e tudo mais. Falando por parte da semiótica, também a cor roxa, ela remete também, pelo menos o que a gente entende, e que durante a faculdade a cor roxa, ela tem e aí é do cotidiano de todo mundo também, a cor roxa, o preto, então ele tem essa ligação mais a reflexão, não o preto ligado ao luto, mas o roxo, essa ligação mais forte ligado a reflexão em si, né, padre? Isso, é a penitência, né? É uma cor... A penitência, isso. Isso, é uma cor penitencial roxo, né? Então, por isso que nós cobrimos todas as imagens, assim, no primeiro momento, como aquilo que, às vezes, você volta, né? A um antigo costume que não existia. Você é chamado um pouco de retrógrado, né? Há pessoas que estressam bastante com você por isso também, porque
Nossa, mas esse padre chegou na paróquia e já tá querendo até cobrir as ai, se ouve muito isso. Não, se ouve muito, sabe? Mas aí fomos com a cara e com a coragem. Teve noiva querendo processar a igreja porque as imagens estavam cobertas. Falei, pode processar, taca tudo pra gente. Tá brincando comigo. Sério, porque enfim, não concordavam e tal. Eu falei, minha irmã, mas a gente tá na quaresma e tudo mais. Primeiro que casar na quaresma, assim, com todo respeito a quem escolheu casar na quaresma, mas escolher um momento um pouco delicado, porque quaresma não é momento festivo. Tanto assim que, devido a alguns transtornos relacionados a isso, ano que vem não vai ter casamento na quaresma aqui na Catedral de Santo Antônio. Mas assim, o que acontece é que aí eu falei, não, realmente você pode processar. Fica à vontade, né? Não tem? Eu duvido muito que a causa seria ganha. Não ganha, porque existe um acordo chamado Acordo Brasil-Santa Sé, é direito concordatário isso, né? Que alcança muitas coisas, como a capelania militar, o arcebispado militar e a autonomia da igreja com relação a determinadas coisas. Então, aquilo que é território da igreja, somos nós que mandamos, né? Somos nós que dizemos, faz ou não faz. Então não tem como assim vir de fora, enquanto culto litúrgico, enquanto pregação, e isso se alcança também para os nossos irmãos evangélicos e qualquer outra religião, tem-se essa liberdade. Então não há uma justificativa assim plausível. Vamos processar a igreja porque cobriu a imagem. Pode processar, é causa perdida, você não tem muito o que ver, porque nós temos garantias de poder fazer essas coisas com aquilo que é nosso, né? Então é muito interessante isso. Mas enfim, nós cobrimos as imagens, tirando um transtorno ou outro que aconteceu, no mais foi um sucesso, sabe? Deu muito certo, o pessoal gostou, assim, Sim. Existe uma tendência, e ela é crescente, assim como aquela outra vez que o senhor esteve aqui conosco, aqui na Rádio Clube 98, foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Da mesma forma assim que existe aspirações carismáticas, existem aspirações franciscanas, e eu tenho observado que essas aspirações inspirações, vamos dizer inspirações para resgate dessas tradições antigas da igreja, mas não deixando de lado o seu modernismo e o avanço, e é claro, isso tem que ter, tem sido bem aceito entre os fiéis, e muitos têm gostado desse retorno às tradições. Um exemplo é a Semana das Dores. Eu lembro da minha mãe falar comigo quando eu era muito jovem, a gente está entrando na Semana das Dores, mas eu não lembro de celebrar isso. E resgatar essa tradição é como se você estivesse matando a saudade de algo que você viveu uma certa época. Justamente, e de algo que é nosso, né? E de algo que é nosso. De algo que é nosso, assim, pra você vir. Então, esse ano teve toda essa questão da quaresma, nós cobrimos as imagens, estamos celebrando a Semana das Dores, colocamos uma imagem de Nossa Senhora das Dores lá, assim, bem comovente. Você passou na igreja e viu ela? Comovente, passei, tirei foto, porque... E aí... Outra coisa, reflexiva, porque se você chega muito próximo e aí o acabamento, o detalhe da imagem, a impressão de que Nossa Senhora está chorando. E é justamente isso, as dores de Nossa Senhora, bem como que representa as dores de qualquer mãe pelo filho. Justamente, então assim, aí nós fizemos assim, bem bonito. Eu conto com uma equipe muito boa aqui na paróquia para nos ajudar nessa organização e tudo mais. E aí fizemos assim, questão... Mesmo o cabelo, né? Um cabelo assim mais... Eu até brinquei na missa, né? Que o cabelo, Nossa Senhora tá precisando de uma hidratação, porque ele tá bem surradinho, mas é porque assim, Nossa Senhora das Dores. Esses dias me perguntaram assim, padre, por que Nossa Senhora tá com o lencinho nas mãos? Olha, nós estamos celebrando Nossa Senhora das Dores, né? Então Nossa Senhora das Dores chora, então ela tem que ficar com o lencinho na mão, poder chorar, enxugar os olhos, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, assim, são coisas que
Nos chama muita atenção. Um abraço para Renata, que está nos ouvindo aqui, Renata Ferreira. É isso um abraço mesmo. Pra você tá também. Ligado, abraço. Isso mesmo, tá ligado aqui com a gente. Boa noite, tô ligada. Abraço, Padre Antônio, abraço, Matheus, Renata Ferreira. Isso. Padre, o sentido celebrativo do Domingo de Ramos em si, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Justamente, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o seguinte: Jesus, ele tinha que morrer. Assim, já estava, como se diz, ele optou por isso, né? E foi assim, construindo esse momento. Infelizmente, assim, ele poderia ter feito por outras vias, mas foi por essa via que ele achou melhor de ser feito. Jerusalém é uma cidade muito especial para os judeus e claro que para nós cristãos também, os católicos, porque é a cidade santa. Tanto é que quando nós nos referimos ao céu, um dos nomes que nós damos para o céu é de Jerusalém Celeste, né? Verdade. Você já observou essa denominação, Jerusalém Celeste? É justamente por isso. Por ser a cidade de Jerusalém, assim, esse espaço teofânico tão especial, né? Um espaço teofânico da manifestação. O que é que nós temos em Jerusalém? A minha mãe também está me ouvindo lá na Prata, viu, Matheus? Um abraço pra ela, o nome dela? Dona Lúcia e o João Ratinho. Dona Lúcia, João Ratinho. João Ratinho. Estão me ouvindo lá na Prata também. Um abraço pro senhor. Eu descobri o apelido do seu pai através do Padre Geraldo Magela. Voltando de Perdiz numa carona que ele me deu. Aí. Benção, mãe, benção, pai. Mas em todo caso, Matheus, Jerusalém tem um significado muito importante. Por quê? Jerusalém, nós temos o templo. No templo era o lugar do sacrifício. Todo judeu, você pode observar assim que na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, nós temos sempre uma peregrinação dos judeus para Jerusalém. O bom judeu, ou o judeu que se preze, ou aquele que segue realmente a ortodoxia judaica, todos os anos ele iria a Jerusalém. Jesus foi, ele precisou ir. Tanto é que em determinada passagem dos mistérios, ele ficou 3 dias perdido no templo, justamente uma dessas visitas. Porque Jerusalém possui o templo. Os judeus tinham as sinagogas espalhadas pelo mundo. O mundo ali conhecido, o mundo judeu, o mundo helênico, né? Aquela região toda. Só que na sinagoga não se realiza o sacrifício. Porque isso é somente no templo. Por que no templo? Porque no templo nós temos os sumos sacerdotes e os sacerdotes. E em qualquer religião, isso já é fenomenologia da religião, um estudo muito bacana assim que você faz dentro da pesquisa filosófica, de que qualquer religião que você encontrar, aquele que oferece o sacrifício é sempre o sacerdote ou a sacerdotisa. Qualquer religião, você pode ir nas religiões mais primitivas que nós encontramos, por exemplo, na região do Pacífico Sul, que nós temos aqueles aborígenes e tudo mais, região de Tonga, das Ilhas Fiji, enfim, ali você encontra o que há de mais primitivo na religião. Mas se você vai encontrar sacerdotes e sacerdotisas, esses são os que oferecem sacrifício. Igual no catolicismo. No catolicismo, somente, e no protestantismo também, somente aqueles que têm o título de sacerdotes é que oferecem o sacrifício. No caso específico do catolicismo, o presbítero, que é o padre, e o bispo, que possui a plenitude do sacerdócio. Então nós temos essas duas figuras que oferecem o sacrifício no catolicismo. Qualquer religião, sacerdotes oferecem sacrifício. Hoje os judeus não têm mais sacerdotes, porque o templo foi destruído e não foi mais reconstruído, e a casta sacerdotal se perdeu. Nós não temos mais essa casta existente. Os judeus que nós temos hoje, em sua grande maioria, não digo isso com certo absolutismo, porque pode ter alguém que vai questionar isso e vai questionar de forma correta mesmo, mas os judeus que nós temos hoje, a maioria vem do farisaísmo, que é uma turma boa. Jesus tinha problema com certo grupo de fariseus, não era com todo fariseu. Assim, você pode ver que
o diálogo com Nicodemos é lindo. Perfeito. Então, assim, mas em todo caso. Transformando isso assim de forma popular, os judeus virem desse o termo específico que o senhor falou, repita, por favor. Farisaísmo, né? Farisaísmo. Vindo desse farisaísmo. Isso quer dizer que existe um certo estigma dos judeus de acreditarem em Jesus ou na história de Jesus? Seria isso? Você fala nos tempos de hoje? Isso. Não, eles não admitem que Jesus é o Messias, né? Eles estão esperando ainda. Eles esperam, sabe? Esperam. Assim como mesmo o islamismo, né? Com Maomé e tal, 600 e pouco depois de Cristo, 622, se eu não estou enganado, que teve a Égira e tudo mais, foram para Medina e enfim, né? Aquela toda saga de Maomé ou Muhammad, né? Eles veem Jesus como um grande profeta, mas não como filho de Deus. Mas enfim, então, o Alcorão inclusive prevê muita coisa nesse sentido. Mas o que acontece então com o templo, né? É o espaço do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, qual que era a função do sacerdote? Oferecer sacrifício. O padre na missa, sacerdote, o bispo na missa, sacerdote, ele oferece o sacrifício do próprio Cristo, né? É o cordeiro imolado, no pão e no vinho, que se consubstanciam e vira o corpo e o sangue de Jesus ali. No judaísmo, nós tínhamos os sacerdotes, que as pessoas levavam até eles animais para ser oferecidos em sacrifício. Por isso que tinha até aqueles mercadores do templo, né? Que ficavam lá vendendo, e Jesus dá aquela chicotada lá, e derruba mesa de cambista que trocava moeda e tudo mais, né? Tinha que oferecer um sacrifício. Você não ia para Jerusalém como judeu sem oferecer um sacrifício. Então, nem que seja uma pombinha, você tinha que ir lá e oferecer. Então, espaço do sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito. Tanto é que depois dele não existe sacrifício. E mais ainda, interessante, sacrifício de imolação mesmo. E mais ainda, como que as coisas são interessantes. Os judeus, mesmo não admitindo a encarnação do Verbo, que Jesus era realmente Deus, não admitiram isso. Aconteceu que, se eu não estou enganado, no ano 70 depois de Cristo, até dá um Google aí para mim e ver se destruição do templo de Jerusalém, acho que foi no ano 70 depois de Cristo. Nunca mais teve o templo. Por quê? Aí você faz uma imagem teológica a respeito daquilo que é a encarnação do Verbo e o milagre da Páscoa, né? Gloriosa ressurreição de Jesus. Não se tem mais sacrifício. Então, para que existia um templo? Para se oferecer sacrifícios, sendo que o sacrifício perfeito é o próprio Cristo que se dá todos os dias por nós. Aí, por providência, não sei, assim, nós não podemos afirmar isso, o templo foi destruído e nunca mais teve sacrifício no templo. A gente teve a primeira destruição, que foi em 586 a.C., isso de acordo com o Google, ocorreu na terceira deportação pelos babilônios. Certo. A segunda destruição, com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70. Justamente, essa aí. Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Depois de 70 não houve mais tempo. Aqui afirma uma terceira destruição. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar Coquebas. Sobre os restos de Jerusalém edificou-se uma cidade helênica. E sobre o monte onde se erguera o santuário de Javé, ergueu-se o templo dedicado a Júpiter Capitolino. Isso, não, essa informação está correta também, mas 70 foi a destruição, né? É o marco que nós temos. E Mateus, então, mas até nós chegamos em 70 ainda. Jesus vai até Jerusalém, porque você pode observar que em diversos momentos Jesus fugiu de ser morto. Em várias situações assim que nós nos encontramos, assim, Jesus ele dá um jeito de despistar para não ser morto, porque não tá na hora dele morrer ainda. Não tá na hora. Quando ele tá na terra dele, né, que ele começa a falar lá que a profecia do profeta se cumpriu e tudo mais, né? O que eles fizeram?
foram com Jesus até a beira do barranco para jogar ele de lá. O que Jesus faz? Sai correndo. Em diversas outras situações, ele escapou de ser apedrejado, porque em determinado momento ele se diz maior que Moisés, se diz maior que Abraão, se diz Deus quando ele afirma eu sou. Porque como que Deus... Pode observar que aparece muito eu sou, sobretudo no Evangelho de São João. E como que Deus se apresenta na sarça ardente para Moisés? Senhor, o que eu vou dizer para o povo que é o Senhor? Ele fala assim, olha, diga ao povo que eu sou te enviou. Deus não se definiu. Deus não se define. Então, quando Jesus fala assim, desde sempre eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Aquele Deus que comunicou com Moisés, aquele Deus que acompanhou a caminhada do povo do Egito durante 40 anos no deserto. Ele está falando tudo isso, sabe? E é uma ousadia muito grande. Porque assim, se você se diz filho de Deus, como ele afirmava, ou eu sou, você está dizendo o quê? Que ele é da mesma substância. Aí que nós temos um termo teológico que chama consubstancial. Eu já ouvi falar consubstancial ao Pai. Isso, no credo niceno-constantinopolitano. Isso, é porque eu falei, eu já vi isso em algum lugar. Naquele credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior que nós rezamos, fala assim, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e tudo mais. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela está presente desde sempre. Desde sempre o Verbo existia. O prólogo de São João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, nos deixa isso muito claro, sabe? O Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, Jesus é consubstancial. É como se... Eu afirmo assim, olha, e você pode afirmar também. Eu tenho em mim Lúcia, eu tenho em mim João, porque são meus pais. Eu sou carne do meu pai e da minha mãe. Então, assim, por isso que eu me digo filho. Filho no sentido biológico da palavra. É aquele que participa da mesma carne. Claro que depois nós temos outros sentidos para a palavra filho, temos toda a questão de adoção e tal, mas originariamente é isso, né? Então é participar da mesma carne, da mesma genética e tudo mais, né? Então, assim, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo assim, olha, eu e o Pai somos a mesma substância, que Deus não tem carne, né? Vamos dizer assim, mas é uma substância e nós somos a mesma substância. E isso é o motivo da condenação de Jesus. Por isso que nós temos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque é em Jerusalém que ele vai morrer. Não existe outra possibilidade. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém nós temos o templo, o lugar do sacrifício. Gente, que interessante. É muito interessante isso, sabe? E Padre Antônio, depois da entrada, porque Jesus entrou em Jerusalém e muita gente ali balançando os ramos de paineira e tal, e aquela festa toda. Passados alguns dias, aquele mesmo povo que balançou os ramos foi lá e condenou ele, crucificam. E aí, quantos dias que foi da entrada? Porque eu sei que o tempo cronológico que às vezes a gente vive em celebração não é o mesmo daquela época. Até mesmo porque existe a organização, né? A organização de data de agora, de calendário, que naquela época não existia. Enfim, mas eu queria saber da entrada de Jesus, a entrada triunfal dele em Jerusalém, todo mundo festejando, se fosse hoje soltando foguete para mandar matar, quanto tempo? Mateus, isso aí é uma pergunta interessante, porque assim, você pode calcular uma semana mesmo, nós com uma semana, mas vamos dizer assim, a Sagrada Escritura, embora ela tenha elementos históricos, ela não tem pretensão de fazer historiografia. A pretensão da Sagrada Escritura é fazer teologia, é contar narrativa teológica e tudo mais, né? Por isso, assim, que eu estou insistindo muito nessa questão do templo como lugar de sacrifício, porque realmente né? É um espaço teológico para isso. Mas assim, se quiser fazer calcular quanto tempo ficou e durou, pode jogar essa semana que nós estamos celebrando, com a semana
de padecimento. Depois ele institui o sacerdócio, ele institui a Eucaristia, nas vésperas de tudo isso, né? E quando e a gente vai chegar lá na Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia, ele já estava sendo perseguido quando estava para acontecer a instituição da Eucaristia, ou e aí tem uma frase famosa em que Judas ainda estava ali sentado junto, e aí a gente observa essa frase famosa nas encenações que são feitas Brasil afora, nos filmes que a gente assiste. E aí Jesus, ali naquele momento, ele já estava sendo perseguido, já tinha guardas atrás dele, a história conta a respeito, ele estava sendo procurado, ele já era considerado um criminoso. Pelo judaísmo, né? Pelo judaísmo, porque de um ponto de vista civil, político, do Império Romano, ou mesmo para Herodes, não tinha uma... tanta diferença, não fazia diferença. Né? Não tinha, porque qual que era o problema da condenação de Jesus, né? Foi por milagre? Não foi por milagre. O pessoal gostava que Jesus fizesse milagres. Foi pela pregação de Jesus? Não foi pela pregação de Jesus. Era bom ouvir Jesus falar. E até aqueles que ele criticava. Você vê um exemplo de João Batista, que tinha a mesma tônica de pregação, de convite ao rei, na conversão e tudo mais. Herodes ficou receoso de matar João Batista. Matou porque ele deu a palavra dele ali no meio de todo mundo e tinha que cumprir a palavra, né? Mas ele admirava João Batista pelo que falava. Jesus a mesma coisa. Então, assim, era um cara bom demais de você ouvir Jesus falando. Você não consegue, assim, pensar. Eu fico imaginando, assim, o tanto que era bom ver Jesus conversando e falando ali. O pessoal podia passar horas e horas, como passava, né? Era bom ouvir Jesus falando. Mais bom ainda era ver ele fazer milagres, né? E quando ele fazia milagre, o milagre era bom pra caramba, hein? Você vê Bodas de Caná, capítulo 2, versículos de 1 a 11, né? Transforma água em vinho, a multiplicação dos pães, multiplicação de peixes, curava coxos, ressuscitava mortos. Então... Eu vou fazer uma comparação, mas não que tenha nenhuma ligação com os milagres de Cristo. Certo. É o mesmo espanto de quando as pessoas vão a um show de mágica e ficam muito surpresas, porque é algo que surge. Ali é trabalhado o ilusionismo, enfim, as técnicas de mágica, que aqui eu estou apenas dizendo na comparação de surpresa e de como seria algo dessa magnitude daquela época sendo realizado hoje. É como se você estivesse vendo água e do nada aquela água se transforma num caldo da cor roxa, que é vinho, né? Então, é extraordinário. Algo extraordinário. Então é de arrancar um uau! Nossa, ele é demais e tal. Isso. Então, assim, com relação a isso, não tinha problema. Era bom que Jesus fizesse. Mas agora, meu amigo... Só que incomodava e muito. Incomodava. Fazer milagre no dia de sábado incomodava. Você pode ver que... Hoje é sábado, ele te curou no dia de sábado. Então, e aí, o senhor está abrindo margem para eu fazer uma pergunta. Porque existe uma não sei se eu posso afirmar seita ou religião, que para nós cristãos, católicos, entendemos o domingo como dia da ressurreição. E aí, para eles, o sábado que é em específico, e eu acho que é a Igreja dos Santos dos últimos dias, né? Os mormons, né? Isso. E aí eu tô abrindo uma pergunta dentro desse sentido, porque Jesus fazia milagre aos sábados, isso incomodava. Tem ligação? Porque eu sei que existe um estudo também que é feito de outras religiões também, que alguns sacerdotes fazem. E existe esse mesmo sentido? Ou o senhor não saberia falar a respeito? Fica à vontade. É uma dúvida minha. Isso, a respeito disso é porque segue realmente uma tradição a nível de judaísmo, né? Quer resgatar aquilo. Tem outros motivos também, que para não levantar polêmica eu não vou falar aqui, né? E assim não me cabe, porque na verdade numa exposição pública igual nós estamos fazendo aqui, eu respeito todas as religiões sem distinção, né? Mas claro que temos algumas observações pertinentes que eu não vou fazer aqui agora, porque não seria legal, não. Mas assim, é um sentido bonito também. Só que
desse sétimo dia que Deus descansou, né? Que Deus preservou. Para nós, na sua maioria dos cristãos, dos católicos, por que do domingo, né? É porque no domingo Jesus ressuscitou. Foi a ressurreição. Né? Então assim, se nós temos uma tradição judaica que diz que Deus descansou no sétimo dia, e nós católicos, cristãos, não desprezamos isso também, nós temos também o judeu que falam para nós o importante, algumas outras religiões, seitas que foram aparecendo aí com inspirações cristãs, que foram aparecendo nesse sentido, que falar, nós vamos ficar com um dia que Deus descansou mesmo. Então assim, um básico do básico seria isso, sabe? Para não entrar muito em polêmica. Tem muita polêmica, até porque se gerar uma polêmica que eu não tô tão preparado para respondê-la, né? Mas assim, tem todo esse sentido. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém, ela é justamente para isso. Então Jesus, ele fazia milagre no dia de sábado, não podia. E o mais grave de tudo, esse diz filho de Deus, não podia, porque isso é uma heresia dentro do judaísmo, né? Não dava para ele se afirmar como filho de Deus, pelo fato de o judaísmo não... É tão interessante no judaísmo que o nome de Deus é impronunciável, né? Se você pegar essas tradições mais antigas, bíblias, que realmente assim é para um estudo aprofundado de uma exegese bíblica mesmo, você vai ver que o nome de Deus é impronunciável. Você vai pegar H e W, X. Você não pronuncia o nome de Deus, sabe? O judeu ortodoxo, todas as vezes que chega diante do nome de Deus, depois nossas vidas colocaram Senhor e tudo mais, até mesmo Deus, mas aquilo é um tetagrama impronunciável. Então, quando chega em determinado momento da Sagrada Escritura, você pode ver que eles ficam fazendo muito. Eu tô fazendo aqui, o pessoal não tá vendo, né? No Facebook, quem tá no Facebook tá assistindo. Facebook tá assistindo, né? Então eles ficam assim, balançando a cabeça, né? Então, porque eles ficam fazendo uma venha todas as vezes que chegam no nome de Deus. Porque o nome de Deus é impronunciável. Não se diz o nome de Deus. Então, a hora que vai chegar em Deus, abaixa a cabeça e continua. Só que como foi uma leitura muito rápida, aí fica assim, tum, 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 balançando a cabeça toda hora. Mas aí de repente Jesus, o nome de Deus, que curioso. Aí de repente Jesus se diz filho de Deus, o nome de Deus não se pronuncia. Moisés, que é a grande figura do Antigo Testamento, Deus conversa com ele e não diz seu nome, revela a lei e tudo, mas não diz seu nome. Você pode ver que, para entender isso aí que a gente está conversando, aquilo que Jesus é para o Novo Testamento, salvo a devida proporção dele ser Deus e tal, né, que já é uma desproporcionalidade muito grande, mas aquilo que Jesus é para o Novo Testamento, Moisés é para o Antigo, de importância. De grau de importância. De grande importância. Você pode ver na transfiguração do Monte Tabor. Porque Moisés foi um dos personagens do Antigo Testamento que teve uma proximidade muito grande com Deus, né? Conversou com Deus. E que libertou o povo, libertou a forma correta. Libertou os judeus ou libertou Jerusalém? Não, libertou o povo de Israel, né? Libertou o povo de Israel da escravidão. Da escravidão do Egito. Então, ele foi um personagem bíblico, e eu estou afirmando personagem, se eu tiver isso mesmo. A melhor forma correta de dizer, fica à vontade, porque ele, de certa forma, foi usado por Deus para fazer alguns milagres grandiosos, né? Eu me lembro que a abertura do Mar Vermelho, teve um tornado de fogo também, né? Isso tudo maná. Isso tudo é figurativo ou de fato aconteceu? Porque existe uma questão bíblica que algumas coisas são figurativas e outras de fato existiram. E aí eu já vi algumas análises cientistas e tal, e que disse que existe um fenômeno no Mar Vermelho que é a maré baixar e depois subir. Mas eu acho que para afogar os egípcios, o exército egípcio, essa maré tinha que subir rápido demais, não? Você pode considerar essa afirmação científica? Pode, mas por que não admitir que o dedinho de Deus podia estar ali? Mano. Então, assim, entende?
É por isso, assim, que a Bíblia é extraordinária, né? Uhum. E as narrativas bíblicas, assim, morreu agora recentemente um grande biblista brasileiro. Assim, na minha opinião, um dos maiores que estava vivo até então. Estava caducando, ano passado mesmo eu tive com ele, que é o Dom João Evangelista Martins Terra. Já ouvi falar. Um jesuíta, assim, muito comprometido. Os jesuítas é interessante que eles fazem os votos, né? Como religiosos, pobreza, castidade, obediência e um voto a mais. E o Dom Terra, ele pastilhou conosco aqui no seminário uma vez. Eu não fui aluno dele, não, mas... ele esteve aqui? Sim, ele deu aula no nosso seminário, mas eu não fui aluno, não. Porque quando ele deu aula aqui, eu estava no curso de filosofia. E ele dava aula para teologia. E o quarto voto dele era não perder tempo. Então, assim, eles falam... Sério? Não perder tempo. Não perder tempo. Que curioso. Então, assim, ele tinha uma necessidade de ocupar o tempo dele todo. O tempo todo, sabe? Então, assim... E como que ele ocupava melhor o tempo dele? Com o que ele gostava de fazer, que era estudar. Um grande estudioso. Então, assim, ele estudava o tempo todo. Bom, tudo isso para dizer... Tem um outro exemplo de jesuíta também, que foi o Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi arcebispo Mariana. O quarto voto dele era de fazer sempre o bem. Assim, em qualquer situação, ele deixava de fazer o que tivesse para fazer um bem para uma pessoa. Então, assim, se ele tava na rua, isso parece meio coisa de louco, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas se ele tava na rua ali e de repente visse alguém precisasse ir para casa, ele parava, ele podia estar com um compromisso que fosse para fazer. Ele cedia o carro dele para aquela pessoa, tinha um motorista talvez, um paroquiano dirigindo o carro para ele. Vai lá e leva fulano, depois você me leva pra onde eu vou. Tal ponto assim, ele tá morrendo de fome, mas você fala assim com ele, às vezes você nem tá com tanta fome igual ele. Nossa, eu tô numa fome, Dom Luciano. Ele para de comer aquele lanche que ele tá fazendo, ao almoço e te entrega. Então, assim, são as coisas bonitas que tem. E o Dom Terra, ele tinha esse quarto voto de não perder tempo. A tal ponto dele contar aqui no velório da mãe dele, ele velando a mãezinha dele, ele ficou se questionando assim: gente, será que eu não tô perdendo tempo aqui velando minha mãe? Não é possível. Gente, coisas curiosas. Coisas curiosas. Aí eu vou abrir um parênteses. Imagine se fosse apaixonado por atividade física. Ele seria um baita marombão. Ele ia ser um mega maromba, viu? Porque não ia perder tempo em Não ia perder tempo, justamente. Apesar que há controvérsias, né? Porque para você ganhar uma hipertrofia bacana, você tem que ter o descanso também, né? O descanso também é treino, né? O pessoal fit comenta assim. Mas, interessante. Mas, assim, em todo caso, Matheus, Dom Terra estudava demais. E ele falava assim, olha... E isso foi o motivo da... Não vou dizer, não é loucura, porque algumas pessoas afirmam que se estudar demais fica louco. Isso eu acho que você já ouviu falar disso, né? Desse ditado, não é ditado popular, mas dessa fala popular. Mas dessa condição em que ele ficou no fim da vida, será que porque estudou muito? Será que é por isso? Não, mas ele assim... Ele ficou até sadio, ele caducou da idade normal mesmo. Não, então... Não teve nada assim de... Teve alguns que ficaram, né? Igual Kant, que é um grande filósofo, ele ficou, né? Assim, meio Pinel, aquele Nietzsche, né? Que toda a vida foi meio louco, mas no final da vida ficou louco completo. Então tem uma série de coisas. Mas aí Dom Terra, ele afirma assim de forma categórica: olha, aquilo que é narrado de milagres na Sagrada Escritura, nós não precisamos ter dúvidas. E aquilo que é referente a Jesus, então, não duvide, pode ter certeza que aconteceu. Não é só uma narrativa teológica, mas é uma narrativa de um fato. Se João capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz que Jesus realizou o milagre da multiplicação, de transformar água em vinho, você pode ter certeza que foi verdade. Se ele realizou o milagre do pão, multiplicar pão em peixes, você pode ter certeza que aquilo lá aconteceu. Então, assim, ele dizia muito nesse sentido. Então, com relação a Moisés, voltando a ele, então, não tenho dúvidas nenhuma de que Deus teve, igual a gente vê lá, né? Moisés bate o cajado, o mar se abre e o povo de Israel atravessa. Não tenho dúvidas que aquilo lá é uma verdade. Tem essa parte científica que fala aí do Mar Vermelho, mas
o dedinho de Deus estava ali sem dúvida, senão não teria sido contado. Não teria sido contado. E da forma como foi descrita, né? Isso, então... Mas tudo isso para dizer que Moisés era importante. Moisés é muito importante, a tal ponto que na transfiguração no Monte Tabor, quem aparece para Jesus ali na transfiguração é Jesus leva Pedro, Tiago e João para aquele momento importante. E aparecem duas figuras para se encontrar com Jesus. Qual que eram as duas figuras? A personificação da lei e a personificação do profetismo. Qual que é a personificação da lei? Moisés. Qual que é a personificação do profetismo? Elias. E Moisés, assim, interessante que ele sempre está no monte, né? Ele conversa com Deus na sarça ardente no Monte Horebe. Ele recebe os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei no Monte Sinai. E se encontra com Jesus no Monte Tabor. Então, assim, a proximidade de Moisés com Deus é muito grande. Quando você fala que está no monte, está na montanha, no lugar mais alto, é proximidade. Então, houve um encontro de Jesus com Moisés. Isso aconteceu. Essa ligação, porque aí o que eu posso... De Moisés com Jesus. Teve na transfiguração. Então isso mostra uma ligação do Antigo com o Novo Testamento. Pode ser levado por esse lado, né? Não, pode ser levado, é levado por esse lado. Porque Jesus... Moisés é personagem principal do Antigo e Jesus do Novo. Do Novo. E porque Jesus fala assim, olha, no Monte Tabor é a realização daquilo que Jesus venceu após a ressurreição. É o seu corpo glorioso, né? E o que Jesus fala muito no Evangelho? Eu não vim abolir a lei e nem os profetas, mas vim dar pleno cumprimento. Nenhuma vírgula será tirada da lei até que tudo se cumpra. Então, assim, Jesus ele veio dar pleno cumprimento de tudo aquilo. Então, ele estava em perfeita sintonia com Moisés, com a lei e com o profetismo. Mas o judeu na época não entendeu isso, não entendeu, e o fato de Jesus dizer Deus, isso aí foi o grande problema dele lá. Aí arrumaram um motivo político para poder condenar, porque eles não poderiam levar ele para crucificação. E é interessante que a condição em que Jesus viveu e a narrativa bíblica a respeito, posso afirmar, do Calvário de Jesus, sim, é algo atual dos dias de hoje, que a gente observa. E é interessantíssimo isso, porque passa-se os anos, passa-se os dias e a narrativa continua muito atualizada. Muito. Padre, eu vou pedir pro senhor aguardar, que eu preciso fazer um intervalo. Eu tô com esse intervalo que eu tô bem atrasadinho com ele, viu? Mas é porque é um assunto muito gostoso e a gente vai conversando. Eu tenho algumas perguntas de ouvintes aqui também. Se o senhor tiver que concluir seu raciocínio, fique à vontade. Não, e aí na sequência a gente vai pro intervalo. Então a gente vai pro intervalo. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café.
Você sabia que funcionários públicos municipais, estaduais e federais podem fazer a portabilidade do seu salário para o Sicoob Credipatos? Na Credipatos, você é dono e tem participação nos resultados, além de contar com as melhores soluções financeiras, linhas de créditos com as menores taxas de juros, opções de investimento, seguro, consórcio e muito mais. Abra uma conta e faça a portabilidade do seu salário para o Sicoob Credipatos. É rápido e fácil. Falou Sicoob? Pensou Credipatos. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente está de volta com De Tudo Um Pouco, falando de Semana Santa, a participação do pároco da Catedral de Santo Antônio, explicando o sentido da Semana Santa e cada dia em específico. Que agora eu vou a segunda, a terça e a quarta, elas têm um sentido muito próximo um dia do outro, porque em um dia a gente tem o depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos, no outro a imagem de Nossa Senhora das Dores e na quarta-feira o encontro. Qual o sentido da segunda, terça e quarta-feira, padre? E biblicamente, explicando isso para o ouvinte, de onde que veio essa inspiração para a segunda, a terça e a quarta? Porque elas têm em comum que é a separação. Aqui a gente tem a procissão do depósito com a imagem do Nosso Senhor dos Passos, tem um sentido, tem um sentido de separar ele da imagem, de separar ali o sentido figurado, é de separar uma imagem da outra, né? Mas para que a gente para quem está na celebração entender, é como se levasse Nosso Senhor dos Passos para um lado e Nossa Senhora das Dores para o outro. E por que é chamado Nosso Senhor dos Passos? São umas 3 perguntas que eu te fiz, preciso responder para o ouvinte. Não, beleza, Matheus. Primeiro mandar um abraço aqui pro Carlos Braga, que é meu assessor de imprensa aqui da Paróquia Santo Antônio. O Carlos, conheço o Carlos. Acho que ele fez até contato contigo esses dias agora, ele não pediu seu contato. Se não fez, vai fazer. Pode esperar. Então eu vou... Um abraço, Carlos, Exísia, suas filhas, tá? E todos aqueles que estiverem nos ouvindo também. Só para matar uma curiosidade aqui, eu vou falar o final do telefone dele e aí me confirma. É final 93? Só um minutinho que eu tenho que ver aqui. Confirma aí pra mim, porque hoje teve um Carlos que mandou assim, um bom dia, mas aí não falou mais nada, eu fiquei na dúvida. Isso, final 93. Então é ele mesmo. Carlos, boa noite, Carlos, obrigado pela sintonia. O Matheus demora a responder, Carlos, ele responde, viu? Não, mas hoje é milagre, eu respondi rápido. O Matheus, ele tem hora que você manda mensagem pra ele, até que te... Nossa. Apesar que eu também tô ficando pra trás, não, né, Matheus? Não, tá não. A hora que eu vejo ali, eu falo, Nossa Senhora da Badia. Teve um dia que ele não falou, a gente tava conversando no Instagram, ele pegou e falou, olha lá no WhatsApp, por favor, que eu tenho que falar com o senhor. Ai, foi mesmo. Aí eu que te cobrei, tá vendo? Você me cobrou. Matheus, mas só pra deixar assim claro a respeito desses 3 dias, primeiro assim, que se trata de uma tradição muito nossa, sabe? Aqui do nosso contexto, nossas origens, né? Relacionadas à origem portuguesa, espanhola, né? Coisas que é Semana das Dores, Semana das Dores mesmo, e depois essas procissões que nós temos, do Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores, que não é em todo lugar do mundo que tem, e nem em todo lugar do Brasil. Você pode observar assim que... Então é algo tradicional da Diocese de Patos? Não da Diocese, mas no Conjunto Mineiro, né? No Conjunto Mineiro. Não. Aí se for olhar assim, tradição aqui dentro do estado de Minas, nós já ficamos para trás quando você olha a Diocese de São João del Rei, por exemplo. Não sei se você conhece lá. Lá tem até um chamado Ofício das Trevas, sabe? Que é tem as catracas, tem um negócio de catraca também, né? Isso, aqui a gente também tem a catraca, porque não pode bater sino na sexta-feira, aí você bate a catraca. Que faz um barulho mais tenebroso também.
Dia de Sexta-feira Santa, você não bate sino. Eu não sabia dessa também, não. Você não celebra a missa na Sexta-feira Santa? Não, bate, não. Uhum. Porque o sino, ele é sinal de alegria, né? Então, você não é bate. festivo. É mesmo. É festivo. O sino é festivo. É mesmo. O sino, então, assim, por isso você não bate sino na Sexta-feira da Paixão. Enfim, Nossa das Dores, Senhor dos Passos, tem muita teoria com relação a isso, sabe, Matheus? Uhum. Porque não é algo assim da tradição universal da igreja. É uma tradição local nossa, assim. Tem muitos lugares se vivem isso, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul não se vive, no Paraná não se tem, talvez no norte do Paraná que tem muito mineiro. Uhum. O pessoal brinca, né? Então, por lá ainda se encontra alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, é muito próprio nosso fazer essas procissões. Te dizer, por exemplo, por que nós somos dos Passos, né? Você tem uma série de estudos para falar disso, porque você não tem um documento do magistério da igreja que te explica isso, que te fala. Que te orienta sobre. Não tem. Então, assim, porque é tradição local. Uhum. Depois, assim, pra te sanar um pouquinho de curiosidade, eu posso até deixar com você, eu tenho uns voluminhos lá de São João del Rei. Só que, assim, tem que... Tradições piedosas, que é chamada aquela coleção, sabe? Adquiri no momento que eu estive lá. E eu acho que... Eu não tô todo errado, porque eu já vi isso, já vi reportagens especiais, porque é algo curioso. Tem alguns personagens que se vestem também, não tem? Tem personagens. É tão interessante, assim, tem coisa assim tão comum em determinados lugares que não existe. Você já viu falar na Malhação do Judas? Não. Tem lugar. O que é a Malhação do Judas? Quando eu fiz Semana Santa, numa comunidade lá de Iraí de Minas, eu não me lembro mais o nome do lugar, mas era em Iraí de Minas, perto da represa. Sei, Nova Ponte, eles tinham lá, tem ainda, né? O costume de malhar o Judas. E olha só o costume que se tinha, que se tem naquele local. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu achei, assim, de uma bagunça, de uma desordem enorme. Mas é tradição daquela pequena comunidade. É São João alguma coisa que chama lá. Aí é costume lá, na Sexta-feira Santa, ir roubar galinha. Quê? Não. Os caras vão roubar galinha mesmo, assim. E como o povo... Não, só tá brincando comigo. Não, sério. Gente, que fez a procissão doida do enterro. Tem a galera lá que vai roubar galinha. Gente. E assim, como a comunidade já tá tão habituada com aquilo... Se tornou comum? Se tornou comum. Vou te explicar porque que tornou comum. Eu tô abismado, porque eu adoro criar galinha. Eu não criaria galinha nesse lugar. Não, mas aí o pessoal já deixa galinha separada pra roubar. Não, você tá brincando. Rapaz do céu, essa história é curiosa. Tem toda a emoção de ir lá e roubar, sabe? Assim, mas o cara já deixa até a galinha separada. Ou uns 3 frangos, assim, não, vou deixar isso aqui pra os caras pegar e levar. E aí, no sábado santo à tarde, que é o sábado da Aleluia, que já... É por nós, assim, meio que comum já começar a celebrar desde cedo. E é um costume interessante. O cara começa a beber desde cedo, né? É o dia que pode comer carne, é verdade? É o dia que pode. Isso. Mas deveria se esperar até as vésperas. Até domingo, né? Não, até as vésperas, entardecer. Mas em todo caso, ou então esperar a celebração, né? Mas já virou um costume, assim, então não. Vamos dizer, nem sei se a gente pode falar que há pecado nisso, né? Porque uma das coisas que a igreja valoriza, sobretudo ali naquela região dos cânones 21 até o 26, 27, a respeito dos costumes, né, que vão aparecendo. Só fazer um registro, porque a missa na catedral acabou, né? Aí a nossa audiência no Facebook aumentou. Pode continuar. Um abraço aí pra galera que tava na missa, viu, gente? E vai ficar gravado. Eles perguntaram pra mim, vai ficar e tal. Mas aí, essa comunidade lá do Iraí, eles vão lá, roubam a galinha na sexta-feira à noite. Sexta-feira Santa. Vão roubar a galinha. Gente do céu. Mata a galinha no sábado. Porque não pode matar na sexta-feira, né? Mata no sábado. Porque eu descobri que a galinha faz parte dos animais que tem sangue quente. Sangue quente, toda ave tem sangue quente, então não pode matar, né? E nem pode comer na sexta-feira, né? Aí eles vão lá, aí já tem toda uma equipe formada, assim, e nem nada assim muito formalizado.
você vai lá e vai ajudar a matar a galinha. O pessoal vai, mata a galinha de perna, faz tudo, faz uma mega galinhada lá para servir para a comunidade. E aí eles têm a malhação do Judas. O que é a malhação do Judas? Eles fazem um boneco do Judas. E isso tem várias outras formas de fazer. Eu tô falando daquele lugar. Da vivência que só teve lá numa comunidade de Irai de Minas. Isso, eles fazem aquele boneco lá do Judas e dá porrada nele. A malhação do Judas. Dá tudo. As pessoas da comunidade batem no boneco? Bate no boneco. Desce Pô, e o sentido disso é descontar a raiva? É, porque ele entregou Jesus, então ele não presta. Entendeu? Nossa, agora só me abriu pergunta para uma situação. O que a igreja fala a respeito de Judas? Ele foi pro inferno, Jesus perdoou ele? Essa pergunta aí eu não vou arriscar responder agora não, Matheus. Não, tudo bem. Isso é uma questão muito delicada, sabe? Eu não vou entrar no mérito de Judas agora não, porque realmente Judas é um caso bem complexo, sabe? Sem problema. E pode ser que quem tá ouvindo sabe melhor da questão do Judas do que eu. Então não vou entrar no mérito dele não, sabe? Mas Jesus falou, né? É infeliz daquele que entregar o Filho do Homem, né? Então assim, daí já dá pra ter uma ideia da situação da situação de Judas, né? Da situação de Judas. Mas enfim, não vou entrar aqui não, porque Judas é um caso muito complexo. Sem problema. E muito controverso. É complexo e controverso. Aí teve até a malhação do Judas. Pega e rebenta o Judas e tudo mais, né? E aí o Carlos até me mandou malhando o Judas. Não sei se você... Manda pro Matheus aí, pro Matheus ver também, Carlinhos. Isso. Aí o pessoal malha o Judas. E depois da malhação do Judas, eles vão lá e fazem a janta, o almoço. Come, assim, na verdade é uma tarde que vai lá e comer, né? Assim. E tem uma janta no meio da tarde, assim, pra... Do ponto de vista alimentício, eu adoraria morar nessa comunidade. Agora, do ponto de vista de que eu morei em Patos a vida inteira, aí compro um pedaço de terra naquela região, e aí o povo tem costume da galinha, aí eu ia ficar encucado com esse negócio, pá. Eu ia ficar assim... por entender, viu? É estranho, né? É estranho, viu? Mas, é diferente. Mas aí o Matheus, tem tudo isso aí do Judas. E aí, eles me pediram aquele ano que eu fiz Semana Santa lá, pra poder queimar o resto do Judas na fogueira da Vigília Pascal. Que é aquela que a gente acende do lado de fora da igreja, né? Ele te mandou aí, né? Mandou, e aí tem um véizinho aqui que tá batendo e achando a beleza. Eu vou mostrar pra quem tá assistindo a gente no Facebook. O pessoal da paróquia, qualquer coisa, o Carlinhos vai mandar no grupo da CPP aí, das pastorais, e vocês veem aí. Eu vou mostrar pra quem tá assistindo a gente no Facebook. Isso, mostra aí. Porque é algo curioso. O caso agora vai ter que mandar isso pra todo mundo. Aí eles queriam queimar o Judas na fogueira que acende o Círio Pascal, né? Aí eu peguei e falei, gente, eu acho... Aí não convém, porque assim, uma coisa oficial da igreja misturar com uma coisa que não é tão oficial. Aí eu falei com eles, por que vocês não acendem outra fogueira e queimam ele? Aí eles pegaram e acenderam outra fogueira e queimaram o Judas. Não, você tá brincando comigo. Não, meu Deus. Foi muito interessante. Então isso, Matheus, pra te dizer o quanto assim que... vai do lugar, dos costumes, da forma como é abordado. Então, assim, por exemplo, Nossa Senhora dos Passos. Por que ele chama Nossa Senhora dos Passos? Porque passos viria de paixão. Passio no latim. Aí, um mau escrevente foi lá e escreveu passos, né? Passio, passos. Era Nosso Senhor do Passio, né? Da paixão. E de repente virou Nossa Senhora dos Passos. O pessoal pensa que é o Nosso Senhor que caminha, né? Posso entender isso também, mas tá vendo que não há como assim te fazer uma definição clara a respeito disso? Nosso Senhor dos Passos era Nosso Senhor do Pássio, paixão no latim é Pássio, que virou Passos, mal entendido, e permaneceu. A paixão é sofrimento, né? Quando você fala assim que uma pessoa tá apaixonada, você tá dizendo assim que aquela pessoa ela tá sofrendo. Então, por isso que fala paixão, né? O sofrimento de Cristo propriamente isso. Então, um dos sentidos da palavra Nosso Senhor dos Passos seria isso. Pássio, que passou a ser entendido como passos,
E, enfim, Nossa Senhora das Dores, porque acompanhou o sofrimento de Jesus, né? Participou das suas, de toda a sua via crucis, né? Caminhou com ele. Então, assim, para nós hoje, nós vemos muito assim, esses 3 dias, segunda, terça e quarta, como uma relação bonita, que a nossa devoção é muito mariana. Muito mariana. Então, é aquela proximidade que se tem da mãe que vê o filho sofrendo, da mãe que vê o filho padecendo, da mãe que é afastada dele e depois o encontra, sabe? Vai muito nesse sentido. É só para situar para quem está nos assistindo pelo Facebook e para você que está no rádio agora nos escutando, agora a imagem da surra no Judas está agora no Facebook, viu? A gente está transmitindo ao vivo, e para você que está assistindo posteriormente no YouTube, é a malhação de Judas. Que é o quê? Dá uma surra num boneco. Aí você tá vendo aí algumas pessoas com cabos de vassoura, com pedaços de pau, e muito felizes em surrar o Judas, viu? É a imagem que a gente tá mostrando agora, então. Inclusive aqui na paróquia, se alguém tiver interesse em fazer a malhação do Judas, pode me procurar que a gente organiza. Mesmo? Ué, é uma boa ideia. Por que não? Nossa, por que não? Um saco de pancada pra descontar. Vai que alguém quer fazer a malhação do Judas aqui, a gente pode. Aí enche ele de areia e vira um saco de. Já que eu tô trazendo tanta novidade controversa que tinha no passado e tá voltando, porque. A malhação do Judas seria interessante, pensa. Padre, ia dar o que falar. É igual a Nossa Senhora das Dores. Padre, por que você deixou colocar aquela Nossa Senhora das Dores tristinha, feia daquele jeito? Mas porque ela tava sofrendo aí. É por isso que é Semana das Dores, Não vou colocar a Nossa Senhora das Dores bonitinha lá, não. Vou colocar uma mulher que tá padecendo. É o mais indicado possível, né? Você fica com cara contente ou rosto macio quando você tá triste? Não fica. Não, então, fica se lamentando. Justamente. Nossa, mas essa. E aí, eu aposto que seria uma polêmica na cidade, uma polêmica interessante. Fiéis, não, eu até imagino o título: fiéis se reúnem em praça para malhar o Judas. Pároco da Catedral organiza um massacre de Judas no pátio da Catedral de Santo Antônio. Ai, isso ia dar tanta leitura que você não tem noção. Eu tô gostando. Gostei, viu? Gostei dessa malhação do Judas. Foi uma boa ideia. Vamos organizar isso aí, Carlos? Vamos organizar. Carlinhos, tá enrolado, viu? Quem quiser fazer a malhação do Judas, pode procurar o Carlos aí que ele organiza. Ai. Ô, padre, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Beleza. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco bom chimarrão, andando trago e mulher. Fique ligado, todas as vezes que você for comprar qualquer equipamento elétrico, dê preferência para aqueles que possuam o selo Procel de eficiência energética. Outra dica importante para economizar energia é substituir todas as lâmpadas pelas de LED, que são muito mais eficientes. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Aos domingos, a partir de meio-dia, roda de violeiros. Oferecimento. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves.
Muito bem, estamos de volta com De Tudo Um Pouco e participação do pároco da paróquia de Santo Antônio, Padre Antônio Alves. Ele participa conosco e, é claro, a gente está falando sobre Semana Santa. Padre, por que não pode cantar o Glória durante a Quaresma e ele só vem se tornar parte do inário durante a celebração na Quinta-feira Santa? É porque, na verdade, o hino de louvor, que tradicionalmente nós conhecemos como Glória, né? Porque tem aquele chamado Glória do Susto, né? Já não conhece ele, não? Uai, não, vou até pesquisar aqui no YouTube, ué. Glória do Susto? Tem vários, né? Tem aquele Glória. Esse que é o Glória do Susto? Aí de repente. Ao Pai criado. Isso, de repente. Nossa, nós pra cantar tá ótimo, hein? Mas aí. Nossa, eu só me frustrou agora, que é o que eu mais gosto. Nossa senhora, desculpa, viu? Mas não dá brincando. Não. Dá não. Eu tô brincando. Ainda bem que você só toca música. Mas. Ô, Matheus. Peraí, eu não tô. Seu retorno sumiu aqui. Ok? Ok? Pronto, é o fone que tá dando problema aqui. Não, mas eu vou ir auxiliar o senhor, se precisar. Tá. Não, tá tranquilo, tô te ouvindo. Mas aí é o Glória do Susto, né? O padre de repente pede na missa pra cantar o hino de louvor, o Glória, né? Aí como não tem nada preparado, Glória, Glória. Ou então vem aquele outro, né? Glória, glória, aleluia. Não, esse aí não. Glória, Nossa glória, Senhora aleluia. Da Badia. Não, esse aí eu lembro direitinho. Você tá me julgando, mas lá em Presidente Olegário, a Rita do coral, ela tá me julgando que eu tô até brincando, é brincadeira. Claro. Mas a Rita falou assim, a Rita falava isso. Os padres não gostam desse Glória. Mas agora tem a explicação, o Glória do Susto. Glória do Susto. Mas o hino de louvor... lá Marcelo Rossi. Eu gosto do Padre Marcelo, viu? Eu acho bom escutar as musiquinhas do Padre Marcelo. Eu vou aproveitar. Por que não é indicado bater palma do Glória? Porque não tá previsto na liturgia. Eu vou te usar assim uma tirada muito feia. Assim, eu acho bem grosseira, mas é por conta disso. Por que nós não batemos palma na missa? Não deveria bater palmas em momento algum. Porque na missa nós estamos celebrando o sacrifício de Cristo, é Cristo pregado na cruz. Nós olhamos a missa somente como um aspecto de refeição. E isso tá certo. Refeição e sacrifício. A missa é uma refeição e sacrifício. Por que uma refeição? Porque Jesus ele ordenou: tomai todos e comei. Isso é meu corpo. Então é comer mesmo. Então tem um pessoal assim, tem até uma ingresia que não pode mastigar a hóstia. E você pode mastigar a hóstia, porque Jesus deixou claro, é para comer. Você come mastigando, né? Então não tem problema mastigar a hóstia. Enfim, mas quem não mastiga eu respeito também. Não tem nada não. Tanto é que ela é mais fininha já para facilitar a absorção dela. Peraí que eu tinha pesquisado Glória do Susto e começou a tocar ali, aí eu fui tirar, só para eu poder entender a respeito da comunhão. O senhor repete, por favor? Porque tem gente que fala que não pode mastigar a hóstia, né? Não, pode? Pode, hein? Como é que você acha que o padre comunga aquela hóstia gigantesca na missa? Mas você mastiga, filho. Mas eu pensei que colocava na boca e bebia o vinho pra descer o negócio. Nossa, vai engasgar o padre lá no altar, hein? Mais uma coisa que eu descobri. Porque Jesus disse: tomai todos e comei. E você come mastigando, hein? Então, assim, entende o sentido? Então não tem problema mastigar a hóstia, não. Mas quem não mastiga, eu respeito também. Mas dá mais trabalho, que ela vai grudar no céu da boca, fica presa, né? As pessoas ficam passando língua, assim. Mas, ô Matheus, já aconteceu comigo, porque eu não sabia que podia mastigar. Não, você pode mastigar. A hora que eu coloco, eu já fico guardando muita saliva pra eu descer com tudo. Não, pode mastigar a hóstia. Mas então, só voltando a respeito da missa de bater palmas. Você não bateria palma em momento nenhum na missa. Não existe nenhum livro litúrgico da igreja, nem a nível de Igreja Universal, da Prefeitura para o culto divino e disciplina dos sacramentos.
na CNBB que te diz para bater palma em missa. E nem na legislação diocesana. Não tem nada que te mande bater palma em missa. Por quê? Ali está se tendo o sacrifício de Cristo na cruz. Cada missa que você celebra é o sacrifício da cruz presentificado, que se faz presente. Não é um novo sacrifício, é bom a gente ter sempre isso em mente. Não é uma atualização do sacrifício, mas é uma presentificação do sacrifício da cruz. Só que na cruz ele aconteceu de forma cruenta, isto é, com derramamento de sangue. E na missa ele acontece de forma incruenta, sem o derramamento de sangue. Então por isso que você não vai bater palma, porque ser como bom fiel, se tivesse lá no Monte vendo o Monte Calvário, porque ali no altar você está diante do Monte Calvário, embora a gente, na maioria das vezes, não trata aquilo com a devida reverência e respeito, né? Muita gente pensa que está no salão de festas, né? E ali no momento da missa você está diante do Calvário. Você não bateria palma para Jesus. Jesus tá pregado aí na cruz, oba, viva. De forma alguma. Não bateria. Então por isso que não deveria bater palma na missa, sabe? Então, quando a gente bate uma palminha na missa, a gente está sendo meio desobediente com a liturgia. E, por exemplo, erguer as mãos sem bater palma. Pode, não tem nada não. Mas assim, não tem nada previsto também. Não tem nada previsto para levantar a mão, erguer, é tudo costume. É igual no Pai Nosso. Agora você tá rezando o Pai Nosso. Então, aí eu tô eu sei que no momento do Pai Nosso, o padre tá apresentando a Assembleia, não é isso? Tá se estendendo a Assembleia. Nós fiéis, a gente precisa levantar a mão? Não. É só o padre. É só o padre. Eu sempre fiquei com essa dúvida. É só o padre. Mas é porque geralmente tudo que o padre faz na frente, o povo faz atrás. Meio que segue, né? Não, você tem que ver quando a gente vai dar a bênção nesse espaço onde o povo não é muito de igreja e tal, né? Aí todo mundo segue os passos do padre. O padre abriu a mão assim, no Oremos, por exemplo, ele abre a mão. O padre impôs a mão, todo mundo levanta a mão. Mas tá bom, isso não é problema não, é só uma questão de estética celebrativa mesmo. Né? No meu caso, se eu fosse padre, acontecesse umas coisas dessas comigo, e como eu sou muito fácil pra começar a rir, eu acho que eu ia ter um ataque de risada. Não, mas você acostuma, porque é tão comum. É? Nossa, é comum demais, sabe? É igual fazer encomendação de defunto. Muita gente fala assim, nossa, mas você não tem medo? Não, fica comum você fazer, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu sou muito... A minha personalidade é uma personalidade chorona. Então, assim, se eu vejo pessoas chorando perto de mim, eu começo a querer chorar também. Não, eu não tô nem aí com a situação, eu tô chorando porque tô vendo a pessoa chorar, sabe? No meu caso, se eu assisto são características, né? Se eu presencio um acidente de trânsito, uma pessoa atropelada, eu disparo a rir. Aí. E já aconteceu situações comigo aqui no centro que eu fui testemunha de acidente, e aí eles me chamavam e eu ria de desespero, e a pessoa lá no chão machucada e eu rindo. E observe, porque não sei se é uma válvula de escape ou algo de mim. Da mesma forma que eu tenho uma facilidade para rir de algumas coisas, o nervosismo me faz rir também. Sim, da pessoa, né? Então, assim, pra mim eu ganharia muito dinheiro se eu fosse chamado pra chorar em velório, sabe? Porque eu iria lá chorar. Boa, foi boa. Não, mas essa foi boa, eu reconheço que essa foi boa. É fácil de emocionar. Então, um ator, né? Porque ator tem que fingir que tá chorando e muito. Não, então assim, eu tenho essa facilidade. É da minha personalidade, se alguém tá chorando perto de mim, eu vou encher d'água, correr lágrimas. Então você pode fazer o papel de Cristo como é que fala? Na encenação, aí. Não, Cristo não chora, né? Cristo não chora, não chora? Aí ele chorou do Lázaro, né? E Jesus chorou, né? Aí, quando falou que Lázaro estava morto e tal. Mas o Matheus, eu esqueci que era até o início da conversa. Pode? Que a gente estava falando a respeito da Quinta-feira Santa, por que não se
canto glória ao longo da quaresma. E aí eu mandei algumas perguntas falando a respeito de palmas na celebração. É porque é um hino festivo, né? Isso. É um hino festivo, então se omite ele durante a quaresma. Há duas situações que se canta, né? Porque há uma quebra no período quaresmal, que é no dia de São José, que é dia 19, é a solenidade. Aí você canta o hino de louvor, o Glória. E depois na Anunciação, que é no dia 25 seguinte. Aí você também canta o hino de louvor. Nossa, que interessante. Eu não sabia, interessante. Eu sei que São José, quando e aí tem uma característica que a gente pode falar isso em outro momento, mas se o senhor quiser falar, porque algumas celebrações a gente tem o padre quando usa a estola, a casula vermelha, e outras é a branca, né? E aí quando é mártir, vermelho. Isso. E quando é a branca? E aí no caso de São José é a branca, não é? Isso, branco, dourado, né? Branco, dourado, e a diferença? Não tem, assim, é cor festiva, né? São cores festivas e por exemplo, na Páscoa nós vamos usar dourado e branco o tempo todo, né? Você vai na missa, você vai ver dourado ou vai ver branco. E por que agora está sendo muito comum utilizar a casula? A pessoa simples não entende que tem um nome específico que eu lembro. Na época, lá em Presidente Lagarto, o padre Sebastião Paulino explicou a respeito. Aquela casula rosa. Ah, tá. A casula rosa, nós usamos ela no quarto domingo da quaresma e no terceiro domingo do advento. São as situações que nós usamos a casula rosa. Por quê? Ou a estola rosa. Na verdade, toda missa nós deveríamos usar casula dentro da celebração da igreja. Eu, por exemplo, a missa que eu presido, eu sempre uso casula. Porque existiu um certo período da igreja que houve um privilégio, se assim podemos dizer, de não usar a casula devido ao calor excessivo. Mas esse privilégio foi revogado, né? Então deve-se voltar a usar a casula novamente. Então, assim, quem não celebra de casula, está celebrando desobedecendo a normativa litúrgica, né? Mas isso não invalida nada, né? É só uma questão de estética litúrgica mesmo e da solenidade que representa a celebração com casula. Mas a casula rosa é justamente assim, ou róseo, né? Como se diz, é para amenizar aquele clima tenso, pesado, que é de espera no advento, de vigília e de penitência e jejum na quaresma, né? É proximidade. Quando você celebra o quarto domingo da quaresma, nós já estamos mais próximos da Páscoa do que no primeiro domingo, do que no segundo e do que no terceiro. Quando você celebra o terceiro domingo do advento, nós já estamos mais próximos do Natal do que o primeiro e o segundo domingo. Então essa cor, somente naquele domingo e não durante a semana, é amenizado nesse sentido, sabe? Dá uma suavizada. E igual você falou, tá voltando meio que a moda mesmo, assim. Os padres estão usando, mas não é voltando à moda, é fazendo o que a igreja pede, né? Que é usar as cores litúrgicas de forma correta. Eu imagino que esteja na sintonia. Mandou uma mensagem aqui pra mim. Eu vou reproduzir ela direto, não vai dar pra ouvir antes, não. A solenidade que representa. Ao Matheus Alves, Padre Antônio Souza, abraço para você. Estou aqui em sintonia, ligado, estou na estrada, chegando em Serra do Salitre, acompanhando a programação. Um abraço para todos, Deus abençoa. Opa, abraço pro senhor, Padre Sebastião. Padre Sebastião, sua bênção, meu irmão. Eita, coisa boa. Não, Padre Sebastião é joia, viu? Não, e aí... Padre Sebastião, desculpa se eu estiver falando bobagem aqui, viu? e ele fez parte do meu entendimento grande de igreja, porque, e eu digo porque entendimento grande, e nem é entendimento grande, é entendimento de fiel que tem que ter, né? Eu me recordo muito, o Padre Sebastião, a minha caminhada ali de 2010 até eu peguei o final do Padre Edgar
e a grande parte em que ele ficou na paróquia Santa Rita. Então, foi um período em que o Mateus estava inserido em muitas pastorais da igreja, tinha tempo, né? Estudava de tarde, e estudava de manhã, de tarde, e à noite tinha muito tempo. Então, e aí eu participava de muitas missas, e o padre Sebastião é muito catequético. E aí eu prestar muita atenção em algumas coisas, eu tive esse entendimento por parte dele. Abraço para ele que tá na sintonia. Padre Sebastião foi quem preparou minha ordenação todinha, celebração, que ele era o meu pároco na época, né? Então, mesmo. Assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. É mesmo, a ordenação do senhor que aconteceu lá em Presidente Olegário, né? Sim. Sou natural lá de Presidente Olegário. Isso. O Padre Antônio, e aí a gente falando a respeito do Glória, agora falou a respeito da Casula Rosa, da Casula Rosa. Por que se chama In Cena Domini? In Cena Domini. Aí, ó, tá vendo? O seu latim é melhor do que o meu. É latim eclesiástico, In Cena Domini. Se for usar a outra versão do latim que existe, aí você vai falar In Cena Domini, né? Mas o latim eclesiástico fala In Cena Domini. É a celebração da ceia do Senhor. É aquela missa na qual nós recordamos a instituição da Eucaristia. Entende? Então, assim, aquele momento tem um lava-pés, né? Que, inclusive, ritualmente é repetido por nós ao longo dos séculos, né? Em cada celebração de Quinta-feira Santa, aquilo é relembrado, revivido, é como um ato de serviço de Jesus e tudo mais, e enfim. E depois tem a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, né? Por isso que na quinta-feira de manhã, na celebração dos Santos Óleos, que acontece às 9 horas esse ano, retornamos para a Catedral também com a celebração da Missa do Crisma. Nós fazemos as nossas renovações das promessas sacerdotais, porque é o dia que se instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. Se institui o sacerdócio, primeiro porque sem sacerdote não há Eucaristia. Você pode observar aí que as comunidades muitas vezes ficam só com a celebração da palavra, sem a celebração da palavra com a Eucaristia, porque não tem o padre para consagrar a hóstia, né? Então, assim, não há possibilidade. Então, assim, tem gente que fala que não gosta de padre, que só gosta de Jesus na Eucaristia e tal, né? Eu sinto muito dizer, porque sem padre não há possibilidade de Eucaristia. Exatamente, não tem nem se aproxima, afinal de contas, o milagre acontece ali por intermédio, né? O Padre Antônio, e tem uma questão em especial que na missa das 9 horas da quinta-feira, que é eu nem vou me arriscar que é a missa, não, é a missa dos Santos Óleos, Mateus. Eu tô aqui e aí o reflexo da luz me fez enxergar o In Cena Domini às 9 da manhã. Mas aí é a missa dos Santos Óleos, que é a Santa Missa do Crisma. Esses óleos, eles são usados para quê? E aí tem um sentido de que eles são usados o ano inteiro, não é isso? O ano todo. Os Santos Óleos é o seguinte: nós temos 3 óleos, que é o óleo do batismo, chamado óleo dos catecúmenos. Nós temos o óleo dos enfermos, a unção dos enfermos, e nós temos o óleo do crisma. O óleo do batismo ou dos catecúmenos é aquele que nós utilizamos antes do batismo propriamente dito. Você vai lá na criancinha ou no catecúmeno, né, que é aquele que ainda não foi batizado, e passa aquele óleo no seu peitinho, no peito da criança. O óleo da unção dos enfermos, ele é utilizado para dar uma bênção. Vou explicar. Uma bênção extraordinária? Vou explicar assim da seguinte forma: é um sacramento no qual ele tem como finalidade ser um alívio, ser uma força para a pessoa que está recebendo ele. Por que eu digo isso? Porque o sacramento da unção dos enfermos, ele pode dar, eu falo por experiência própria, sabe? Uma dupla graça. Com a graça de recobrar a saúde, e aí é aquele momento assim que você entrega-se inteiramente à vontade de Deus. É algo assim muito extraordinário, sabe, Mateus? Aí você tem assim, a pessoa se cura, a pessoa melhora, ou então a pessoa morre.
Já aconteceu, por exemplo, de eu dar unção dos enfermos. E isso eu confesso que eu assustei bastante. Foi logo no início do meu ministério lá em São Gotardo, que eu fui padre primeiro lá em São Gotardo, né? Isso, São Gotardo. E aí teve uma unção dos enfermos que eu fui dar das primeiras. Cheguei lá, aquele senhorzinho lá na Santa Casa de São Gotardo, ele pegou e falou assim pra mim: padre, eu tô precisando de força pra morrer. Porque você sabe que fraco não morre, né? Não. A pessoa, quando ela vai morrer, ela recobra um pouquinho as forças para depois morrer. A tendência é justamente essa. Quando a pessoa está muito ruim, nas últimas, aí ele tem uma leve melhora, seja para fazer despedida, alguma coisinha, aí é outro mistério, né? Isso, é outro mistério. E a pessoa vem na sequência e morre. E aí esse senhorzinho, ele virou para mim e falou assim: padre, e a família que pediu, né? Mas era um homem muito religioso, assim, não conhecia porque era recente lá em São Gotardo também, né? E aí ele pegou e falou assim: padre, eu tô precisando de força pra morrer. E assim, são coisas assim, nisso ministério te impacta muito, né? Faz um sentido muito grande. Aí eu peguei e falei assim: olha, essa unção que eu vou dar pro senhor é para fazer a vontade de Deus. Só se entregue à vontade de Deus, porque se for pro senhor ficar curado, o senhor vai ficar curado. Se for para outra finalidade, vai acontecer. Cara, eu fui dando unção pra ele, virei as costas, de repente eu só escuto o barulhinho da máquina. Pi! Não, mentira. Virei as costas. Eu fiquei impressionado. Outra coisa aconteceu agora. Não, mas é de se impressionar mesmo. Muito. Nossa. Agora, outra situação que aconteceu. E tem uma grande relação com o mistério, afinal de contas. Olha o sentido dessa ação. O senhor ministra ali a unção dos enfermos nele. Justo. E ele estava aguardando somente aquilo. Só aguardando aquilo. Isso é muito comum, sabe? E acontece assim com a relativa frequência. Outro dia agora, isso do início do ministério, vou te contar outra agora dos últimos dias, né? Isso tem, sei lá, 3 semanas, né? Eu tô contando isso, mas isso é muito recorrente. É muito recorrente. Quem é de igreja sabe bem disso. Aí um pessoal, um amigo meu lá de Presidente Olegário, me ligou falando assim, mandou mensagem e tal, né? Padre, fulano de tal, tá no Hospital Vera Cruz e tá precisando assim de... ela pediu a unção dos enfermos e ela não tá bem e tal. E nós estávamos no mutirão de confissões lá na São João Batista. Sei. E mutirão de confissões, você sabe, a gente sai exausto. Nossa. E aí algumas pessoas não entendem, mas tem que entender que é o seguinte: o padre, ele fica ali de 8 até as 11 da manhã, depois de 2 até as 5 e depois de 6 até as 8 ou 9, aí depende de cada paróquia e o horário e a demanda, ouvindo o lamento e o erro de milhares de pessoas. Então, filtrar tudo isso é algo muito difícil. Nossa, e assim, eu tava exausto. Exausto, assim. Eu peguei e falei, Vandinha, era a Vandinha que me pediu, né? Vandinha Tibraguinha, não sei se você conhece ela. Já ouvi falar. Aí, ela pegou e eu peguei e falei, nossa, tio, eu tô exausto, tô cansado demais, não consigo ir lá mesmo. A única coisa que eu queria é ir pra cama, né? Deitar e você demora a dormir, porque a cabeça fica muito acelerada. Então, assim, até que você pega no sono, vai um tempo. Aí você fica lá, assim, meio panguando. Não mexe no celular também, não, que senão não dorme, né? A luz do celular fica incomodando e tal. Então, quando eu vou pra dormir, eu deixo o celular distante. Coloco não perturbe, né? Eu preciso fazer isso, confesso. Senão não dorme direito mesmo, não. Eu vou responder o povo quando eu tô indo dormir. Aí eu peguei e falei, mas amanhã eu posso ir? Ela falou, padre, eu não sei se ela vai aguentar. Mas tudo bem, nós vamos falando. Cara, aí depois eu falei com ela, olha, eu vou lá no hospital agora. Isso eram umas 11 da manhã, porque eu tinha muitas coisas pra resolver aqui na paróquia. Isso foi na quinta-feira. Na sexta, assim, então tava tudo pendente pra resolver, né? Eu peguei e falei, vou lá. Não, beleza, pá, tá lá esperando. E já tá avisado, o senhor vai. Aí eu peguei lá, cheguei, né? Fui lá, dei unção pra ela e saí. O padre Aureliano tava lá na hemodiálise, fui vê-lo, né? Na hemodiálise também, ele tinha que operar. Que ele tem problema renal, né? Ele tem problema renal, tá fazendo hemodiálise. Fui vê-lo também, que eu sou responsável da casa do clero, né? Isso.
E fui embora. E falei, olha, Vandinha, rezei com ela, dei unção dos enfermos. De tarde ela manda mensagem, padre, o senhor não é de ver que depois que o senhor deu unção pra ela, em 23 minutos ela morreu? Ela tava só esperando a unção também, sabe? E elas impressionante. E ela partilhou comigo assim, que as filhas comentaram que ela tinha falado que não queria morrer de jeito nenhum sem receber a unção dos enfermos. E aquele texto do Rosário do Frei Gilson, né, que o pessoal tá levantando de madrugada para rezar com ele, ela pegou e falou, padre, nós rezamos com o Frei Gilson e pedimos a graça dela não morrer sem receber a visita do padre com a unção. E isso foi atendido, sabe? Assim, é um testemunho muito bonito, sabe? Vale até a pena, assim. Eu tenho até o áudio aqui, acho que pode. Pode, fica à vontade. Tá reproduzindo. Nosso tempo tá acabando também, né, Matheus? Tem mais 10 minutos e a gente ainda tem que falar do sábado, da sexta, do sábado e do domingo. Então, Mas é porque o assunto fica muito gostoso de conversar e o senhor responde muito bem. Deixa eu ver, acho que é esse aqui. Bom dia, padre. Sua bênção, tudo bem? Padre Antônio come as coisas de Deus, né? Hoje eu estava falando, as meninas dela, que ela pediu que quando fosse morrer, que não era para deixar ela ser unção dos enfermos. Você vê ela ruim daquele jeito, nós rezamos o texto 3 horas da manhã, né, o rosário, e nós pedimos para Deus para que ela esperasse, né, a unção dos enfermos. Você vê, só deu ela, disse que passou 25 minutos e ela morreu. Então, assim, são coisas que... Uau! É mistério de Deus, sabe? Não tem como... Sem explicar. Aí, olha, e vai em direto ligação com... E é uma pergunta também que estava aqui para ser feita, com relação à quinta-feira. Mistério da fé. Há uma comparação que eu estou fazendo, não com o momento de consagração, e ali que a fala é dita pelo sacerdote, eis o mistério da fé, mas é algo que faz parte dos mistérios da fé também. É o mistério fidei, né? Isso. Assim, se fé fosse tão clara, não seria mais fé. Fé é justamente aquilo que está em Hebreus 11, né? É crer nas realidades que eu ainda não vejo, mas tenho certeza que existem. É muito bonito o texto de Hebreus 11. Depois vale a pena você pegar e dar uma conferida lá. O Padre Antônio, e aí a gente tem na Sexta-feira Santa, e é o único dia do ano que não se é celebrado missa em nenhuma igreja católica no mundo todo. É o único dia. Por quê? É justamente porque Cristo está no Calvário, tá na mansão dos mortos, né? Jesus, ele tá... Então, por que também no sábado não acontece o mesmo? Porque no domingo nós temos a ressurreição de Cristo, que é às 5:30 da manhã. E mais aqui às 8 da noite a gente tem uma celebração já, que é da Vigília Pascal. É porque você está sendo muito matemático, né? Muito matemático por quê? Eu tô levando em consideração a hora, né? E justamente assim, porque não é só uma contagem cronológica. Mas assim, no entardecer já se é véspera do outro dia. Então, na tradição judaico-cristã, já se celebra. E também, um outro sentido, por isso que se é celebrado a liturgia de domingo, sábado após as 18. Inclusive... há controvérsia com relação a isso, porque se diz assim, olha, a tarde do dia anterior. Não dá pra você precisar, tem hora que é a tarde do dia anterior, né? Dependendo do lugar do mundo, pode estar de noite, pode estar de dia, então não há como. Então a gente convencionou assim que, por exemplo, depois das 4, você já pode celebrar até a missa do domingo. Então não tem problema, ou às 18. É mais comum celebrar a partir das 18 horas, né? Mas nada te impede de, no eventualidade, de celebrar a missa do domingo às 4 da tarde. Às 9 horas a gente tem a Via Sacra. A Via Sacra da Catedral, ela acontece dentro da igreja ou ela tem, ela vai lá para sentido a Praça do Eduardo? Isso, por ali mesmo. E como que acontece a celebração da Via Sacra na sexta-feira?
Você celebra aquela caminhada da Via Crucis, né? Que nós temos. Inclusive, ali na catedral, eu tive que achar até um artista, eu e o Padre Kleber, né? Que reproduzisse fidedignamente as vias sacras que nós temos na igreja, porque falta 2. Faltam 2 vias sacras ali. E ali na igreja tinha que ficar igualzinho, porque aquilo lá nós não podemos tirar, né? E nem convém, porque é muito bonito, né? Exatamente. A gente vai mexer na moldura e tal. E nós conseguimos achar um artista em São Paulo que fez idêntico àquela haste, essas 2 que estavam faltando. A via sacra é celebrar essa caminhada do Cristo, desde daquela sua condenação e tudo mais, até a sua entrega na cruz. Isso é muito recordado também naquela celebração da noite do Senhor morto, né? Que também ali ele já está morto. Então nós temos o cântico da Verônica, né? Que a Verônica que não encontra Jesus depois dele morto, mas antes, né? Mas ali já é questão de costume e tradição, sabe, Mateus? Não há como assim te falar assim, é por isso assim assado. Vai da forma como se interpreta em cada local, em cada diocese, em cada paróquia, igual eu te falei, que tem aquela situação lá de Iraí, né, com a malhação do Judas. E eu, com relação à Semana Santa, eu tive uma vivência muito grande com a paróquia Santa Rita de Castro, Presidente Legário, e lá, eu até esqueci de comentar, muito antigamente, eu me recordo que tinha uma tradição, e aí essa tradição ela foi aos poucos retornando, porque a procissão com Nossa Senhora das Dores, ela ia para a igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro Andorinhas, e aí as mulheres acompanhavam ela. E Nossa Senhora dos Passos ia para o bairro Planalto, que é a igreja Imaculada Conceição, e os homens caminhavam sentido ao bairro Planalto. E aí eu me lembro que eu morava no bairro Planalto com a minha mãe, e minha mãe ia pro bairro Andorinhas e depois tinha que atravessar a cidade a pé para ir embora. E aí com o tempo isso foi mudando, essa tradição ela foi mudando, mas agora recentemente eu não sei agora recente, porque eu não moro na cidade há 7 anos, já mudei para Patos faz 7 anos, mas essa tradição ela começou a ser recordada enquanto eu estava lá. Padre, a gente tem a celebração ainda na sexta-feira das 3 horas, que é o beijo da cruz, é o exato momento, e aqui cronologicamente é o exato momento da morte de Cristo, né? Às 3 da tarde. Isso, a hora da misericórdia. E às 7 da noite a gente tem a encenação da Paixão de Cristo, Grupo Tupã, direção da Consuelo Nepomuceno, e em seguida a procissão do enterro. A procissão do enterro, eu acho que ela bate todos os recordes de procissões, porque é muita gente. E aí, no domingo, 5h30 da manhã, o povo enterra, mas o povo não ressuscita. Tem esse porém, sabe? Eu fico por entender. Tá vendo? É tradição, né? O certo seria viver bem a ressurreição, né? Mais do de que fato. Mas assim, pelo nosso povo se identificar muito com o sofrimento, muito com a dor, né? Então acaba que... A dor, ela é mais atrativa do que a alegria, padre? Será? Será que as pessoas gostam mais de sofrimento do que de ressurgir para uma nova vida? Não é que gosta mais, mas é o que mais se aproxima. Você pode observar que normalmente nós temos mais momentos de dor, de tristeza do que de alegria. Até porque seria muito chato se a gente fosse alegre o tempo todo, né? Verdade. Então assim... Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Então, mas o momento de dor parece que é mais, de sofrimento, né? E agora eu vou pedir para o senhor, de forma rápida, falar pra gente do Sábado Santo e do Domingo de Páscoa. O sentido desses 2 dias. Lembrando que a celebração do Sábado Santo é às 8 da noite. Eu lamento muito não conseguir participar porque estarei trabalhando, e é uma celebração muito bonita, bem como a da Quinta-feira Santa. Mas aí, o que eu vou já propor pro senhor aqui, aí o senhor comunica o pessoal que é responsável por isso. Aqui é muito fácil eu colocar a linha da catedral, aí, então, segunda, terça, quarta e quinta, a celebração da missa é todo dia às 19. Então pode deixar o canal lá aberto que a gente coloca no ar aqui para transmitir, viu? Vocês vão transmitir a missa? Sim, então? Aí às 7 horas, aí é até um pedido do senhor, se puder, né? Não, claro, pode. Segunda, terça, quarta e quinta, e domingo de Ramos já é costume, domingo já é costume da Rádio Clube transmitir, e segunda, terça, quarta e quinta também irei transmitir aqui no programa de Tudo Um Pouco a missa das 19 horas. Fechou, Sábado Matheus. E domingo de Páscoa, pra gente encerrar.
a participação do senhor aqui hoje. Mateus, Sábado Santo, celebração da luz, Cristo que é luz do mundo, luz dos povos, temos o Círio Pascal e esse ano assim, eu caprichei no Círio, sabe? É aí, a Semana Santa, eu posso afirmar que a Semana Santa é como se fosse uma renovação da igreja, sabe por quê? Porque ó, a gente tem quinta-feira, os óleos que é usado o ano inteiro, tem o trido, que é utilizado em todos os batizados, então é como se fosse uma... Você renova, sabe por quê? Porque a nossa fé gira em torno da Páscoa. A Páscoa marca tudo. É a partir do momento que você tem a data da Páscoa que você vai marcar todas as outras celebrações. Inclusive até a festa mais pagã que existe, que é o Carnaval. O Carnaval, você pode observar, ele é marcado pela igreja. Uai. Porque... antecede a quarta-feira de cinza. Antecede a quarta-feira de cinzas. Então, assim, você... E aqui em Patos, assim, eu lamento muito, mas aqui em Patos tinha a tal da Beats, né? Que não esperava da meia-noite pra começar a urreira do parque. Agora não acontece isso mais. Não, vai ter esse ano aí. Não, mas na sexta-feira da Paixão? Mano, meia-noite, hein? Uai, parece que tinha... Vai ser no sábado? Vai ser ano? Tinha revogado, já tinha um ano. Eu vou verificar. Verifica, eu não vou te afirmar certeza, não. Tinha antes que era 1 minuto de pecado, né? Que ela começava... Então, meia-noite e 1, alguma coisa nesse sentido. O povo é custoso. É terrível, nossa, não pode, gente, mas não é brincadeira, não. Mas enfim, Matheus, mais alguma coisa? Não, é só o sentido do domingo de Páscoa mesmo, porque a gente já o nosso tempo tá estourado e eu preciso liberar o senhor que só tem outros compromissos também. Dormir. Eu imaginei, porque só abriu a boca. Tem a Voz do Brasil, né? E a Voz do Brasil, porque senão o nosso presidente Bolsonaro tira essa emissora do ar. Mas tá bom, domingo de Páscoa nós vamos ter uma celebração 5h30 da manhã com a procissão da ressurreição, que é comum aqui na nossa paróquia Santo Antônio também, no qual nós celebramos a alegria do Cristo ressuscitado, né? Do Cristo que caminha conosco, né? Mas agora de uma forma gloriosa, né? No sábado à noite, Cristo luz, que vem nos iluminar, a sua luz que contagia, que irradia toda a humanidade, que ilumina o nosso caminhar. E esse domingo da Páscoa, que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, né? Que sem dúvida é a grande alegria que nós temos de poder celebrar o grande mistério, que é o mistério de salvação, de libertação da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Enfim, é onde nós encontramos a nossa libertação para nos encontrarmos diretamente com a graça e com a misericórdia de Deus. Padre Antônio, muito obrigado por sua participação. Como tradicionalmente, 2 horas completas. Tá virando tradição. Tá virando tradição já a sua participação aqui, porque a gente te faz perguntas, mas a gente nunca te consegue colocar contra a parede. Você sempre consegue escorregar e responder tudo. Não, mas tem umas que eu prefiro não polemizar muito, mas em todo caso. Matheus, só mais uma observação, já que você tá atrasado com o Bolsonaro aí. O Bazar de Santo Antônio, agora nós estamos funcionando ele toda quinta-feira, lá no Cespasa, do período da tarde, de meio-dia até 5 horas, 17 horas. Nessa próxima quinta-feira, na Quinta-feira Santa, nós não teremos. Mas na outra quinta-feira, que é dia 21, dia de Tiradentes, nós teremos o bazar normalmente. Feriado. Tá? Isso, no feriado Tiradentes, o bazar vai acontecer de forma normal. Então, se você tem alguma doação que quer fazer para o bazar de Santo Antônio, para a nossa paróquia, que estamos trabalhando com a reforma da catedral, a sua ajuda sempre é muito bem-vinda, e sobretudo agora para manter a nossa lojinha do bazar sempre funcionando também, porque antes ele era meio esporádico, né? Acho que julho. Isso, e eu conversando com a equipe do bazar, e como nós precisamos assim de entradas mais expressivas por conta da catedral estar em reforma, isso, né? E mais constante, então nós achamos por bem ter o bazar toda semana, e é na quinta-feira. Então, essa quinta-feira da Semana Santa nós não teremos, mas na outra quinta-feira, no dia 21, dia de Tiradentes, o bazar vai correr normalmente. Ótimo, tá dado o recado. E lembrando sempre que todo o dinheiro para a reforma da catedral já existe, mas está no seu bolso. E a gente conta com a sua doação. É isso aí. Abraço, Padre. Obrigado. Abraço, Matheus. Com Deus. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves.